Hoje chegamos ao último conteúdo da nossa série Introdução à Fermentação Heterogênea. Ao longo dos vídeos anteriores, exploramos desde os conceitos teóricos de engenharia que fundamentam essa tecnologia até a história da imobilização, entendendo como essa técnica evoluiu na indústria ao longo do tempo. Depois, mergulhamos na nossa aplicação na prática, a tecnologia de fermentação heterogênea desenvolvida aqui na SA Mart. Apresentamos o módulo do projeto Panspermia, explicamos como ele funciona e mostramos os resultados impressionantes que podem ser alcançados. Se você perdeu algum desses vídeos, vale a pena conferir todo o conteúdo técnico que viabilizaram produzir essa cerveja aqui em 48 horas. E o mais interessante é que uma cerveja sem álcool, pode parecer ousado dizer isso, mas honestamente é uma das melhores cervejas sem álcool que já experimentei. A fermentação heterogênea traz características sensoriais realmente interessantes. É só clicar aqui em cima no card ou na descrição. Agora, para fechar essa série com chave de ouro, vamos fazer uma comparação direta entre os dois tipos de fermentação, a homogênea com células livres e a heterogênea com células imobilizadas, no módulo do projeto Panspermia. Vamos analisar os resultados cinéticos da fermentação e a clarificação e também compartilhar os resultados de um teste sensorial às cegas que realizamos durante o evento do Conserva de Toledo, no Paraná, o Encontro de Paneleiros de Inverno de 2024. Foi lá que coletamos os dados sensoriais das duas cervejas, comparando as duas cervejas. E se você participou do teste sensorial, comenta aqui embaixo nos comentários, eu participei. E agora chegou o momento de revelar esses dados. Então, bora pro vídeo. Esse vídeo está dividido em 4 partes. Primeiro, vamos falar sobre a receita da cerveja usada no teste sensorial. Em seguida, vamos analisar os dados de fermentação. Depois partimos para uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa dos processos de clarificação. E por fim, apresentamos os resultados dos testes sensoriais com os dados compilados. Na criação dessa receita, o objetivo foi desenvolver uma cerveja leve, com baixo amargor, onde os compostos de fermentação pudessem se destacar, justamente para facilitar a comparação entre os dois processos. Trata-se de uma cerveja puro malte com corpo leve, semelhante a uma Pilsen comercial. Para quem quiser conferir os maltes utilizados e mais detalhes da receita, os dados estão disponíveis aqui na tela. É só pausar o vídeo para analisar com mais detalhes. Vou comentar apenas alguns pontos principais. A carga de lúpulo foi propositalmente baixa para não mascarar possíveis defeitos de fermentação. Utilizamos a mesma cepa de levedura em ambas as fermentações. A dosagem usada para a fermentação tradicional foi a recomendada pelo fabricante. Já na fermentação heterogênea, aplicamos a dosagem definida pelo projeto Panspermia. Vale lembrar que essa cepa não é a oficial do projeto Panspermia. No total, a receita foi dobrada para produzir 130 litros de mosto, que depois foi dividido em 2 tanques, um para cada metodologia de fermentação. Agora vamos analisar os resultados cinéticos de cada fermentação. Temos 2 gráficos. O primeiro mostra os dados da fermentação tradicional com células livres e o segundo representa a fermentação heterogênea com células imobilizadas. Para alcançar um perfil sensorial mais neutro, seguimos um controle de temperatura por rampas. Iniciamos a fase lag em 16 graus e posteriormente elevamos a temperatura gradualmente para 18 graus até o fim da fermentação e finalizamos um cold crash a 2 graus. Conseguimos identificar as principais fases de fermentação: a fase lag, seguida pela fase exponencial e depois o fim de fermentação. No caso da fermentação heterogênea, devido ao formato do gráfico, o perfil pode parecer mais linear, por isso vamos focar na análise em graus platos ao longo do tempo para facilitar a comparação. Aqui temos as duas curvas de fermentação em graus platos. Em azul, a fermentação homogênea com células livres e em vermelho, a fermentação heterogênea com células imobilizadas. Quando comparamos a cinética de
fermentação, vemos que a fermentação heterogênea foi finalizada em 40 e 50 horas, enquanto a fermentação homogênea levou cerca de 60 a 70 horas para ser concluída. Isso representa uma redução de cerca de 33% no tempo total de fermentação, um ganho bastante significativo quando comparamos as duas fermentações. Mas o principal destaque ainda está por vir: a diferença no processo de clarificação, que vamos analisar logo mais. Também foi medido a concentração de células livres em ambas as fermentações. Na fermentação tradicional, nas primeiras 10 horas, a contagem de células chegava próximo de 70 milhões de células por ml. Em contraste, na fermentação heterogênea, era inferior a 1 milhão de células a cada 10 ml. Adotamos essa unidade justamente para que as curvas pudessem ser paradas no mesmo gráfico. Na fermentação com células livres, o pico foi cerca de 160 milhões de células por ml. Após esse ponto, os valores começam a cair, acompanhando a redução da atividade de fermentação e o início da decantação celular. A partir daí, o sistema deixa de ser homogêneo. Surge um gradiente de concentração no fermentador. Por isso, durante o processo de clarificação, observamos até um leve aumento nas contagens de células, já que as amostras estavam sendo coletadas na região central do cone, onde as células começam a acumular devido ao processo de decantação. Já na fermentação heterogênea, em nenhum momento da fermentação os valores ultrapassaram cerca de 1 milhão de células livres por ml. Esse número só começou a subir ao final da fermentação, quando o sistema também perdeu a homogeneidade e as poucas células que escaparam da matriz imobilizada começaram a decantar. Essas diferenças entre os dois processos se tornam ainda mais evidentes quando analisamos qualitativamente as amostras, como vamos ver a seguir. Nas amostras de fermentação com células livres, observamos ao longo de todo o processo a presença de turbidez causada pelas próprias leveduras em suspensão, algo comum e já esperado nesse modelo de fermentação. Por outro lado, na fermentação com células imobilizadas, o aspecto visual é completamente diferente. Não havia sinais de turbidez por células livres, resultando em um líquido praticamente clarificado já ao final da fermentação. Um resultado realmente impressionante. Bastou reduzir a temperatura e em apenas 24 horas já se obtinha um corpo cristalino. Em contraste, na fermentação homogênea, foram necessários cerca de 10 dias após o início do cold crash para atingir o mesmo nível de clarificação. Ou seja, com a fermentação heterogênea, o tempo de clarificação foi reduzido aproximadamente em 90%. Aqui nessa foto, todos os tubos de amostra foram agitados antes de serem fotografados. Nota-se que, na fermentação heterogênea, os tubos estão praticamente translúcidos, devido à levedura estar imobilizada. Já nos tubos de fermentação homogênea, observou-se uma turbidez causada pelas células livres, homogeneizadas no meio. Mesmo os tubos tirados após o cold crash, a turbidez é maior nos tubos de fermentação homogênea do que os tubos de fermentação heterogênea. Agora entramos no teste sensorial no modelo de teste cego. Foram codificadas as amostras como sendo XC e WJ, como vemos aqui no vídeo, para que os voluntários do teste não soubessem qual amostra estavam experimentando e nem que mudança foi realizada. Isso tudo a análise dos voluntários. Só era pedido para os voluntários preencher um formulário. Esse era o formulário onde a pessoa tinha que preencher o seu nome, se ela quisesse receber os feedback dos resultados, com o número de telefone. Aí a primeira pergunta era se a pessoa era apreciador de cerveja, cervejeiro caseiro ou cervejeiro profissional, a faixa etária e qual cerveja ela está tomando primeiro, para a gente conseguir separar isso nos dados. Aqui, por exemplo, vou marcar a cerveja XC. Aí a primeira pergunta sobre análise sensorial, onde a pessoa tinha que tomar o primeiro gole e analisar, respondendo a seguinte pergunta: para a cerveja Fake Lager
XC, você sentiu algum off-flavor? Não. Sim em fermentação geral. Sim diacetil, manteiga. Sim esterificado, frutado intenso. Acetaldeído, maçã verde. Ou DMS, milho cozido. Ou alcoólico, sabor de álcool forte. Tinha que experimentar a cerveja e responder esse formulário. Poderia assinalar mais de uma opção caso ela detectasse esse off-flavor. Posteriormente tinha que experimentar a segunda amostra, que nesse caso seria a WJ, e responder o mesmo formulário e preencher as mesmas alternativas. Depois vinha as perguntas: qual cerveja você achou com o perfil mais neutro? Aí tinha que assinalar. Qual cerveja você gostou mais? E qual das cervejas você consumiria novamente? E se ela quisesse deixar um comentário também. Se você lembra desse momento, desse formulário, deixa nos comentários, eu participei. Agora vamos começar a analisar os dados compilados desse teste sensorial. Tivemos 77 participantes, entre eles 43% foram apreciadores de cerveja, 49% foram cervejeiros caseiros que participaram e apenas 8% de cervejeiros profissionais. Agora, em relação à faixa etária, tivemos 5% entre 18 e 25, 49% entre 26 a 36 anos, 38% entre 36 e 50 anos e apenas 8% acima de 50 anos. Aqui a primeira pergunta: qual cerveja você provou primeiro? Aqui já foram tirado a codificação, né? A cerveja de fermentação heterogênea ou de fermentação homogênea, sendo que dessas pessoas 71% provaram primeiro a de fermentação heterogênea e o restante 29% provaram primeiro a fermentação homogênea. Agora, analisando a tabela de off-flavor, para aquelas pessoas que tomaram primeiro a de fermentação heterogênea, marcaram que não sentiu nenhum off. 21 pessoas marcaram não para a fermentação heterogênea, 17 para a fermentação homogênea. Off-flavor de fermentação em geral, 16 para a fermentação heterogênea, 11 para a fermentação homogênea. Em relação ao diacetil, detectaram menos esse off na fermentação heterogênea. Para o esterificado, acetaldeído e DMS e álcool em geral, menor o nível de percepção para a fermentação heterogênea. Agora a segunda pergunta, ainda com os dados compilados apenas para quem provou primeiro a fermentação heterogênea: qual cerveja você achou com o perfil mais neutro de fermentação? Teve 16% nenhuma das duas, 24% as duas fermentação seriam neutras, 35% para a fermentação heterogênea, sendo a mais neutra, e 25% para a fermentação homogênea, sendo a mais neutra. Agora, em relação em qual cerveja você mais gostou, foram 51 votaram na cerveja produzida pela fermentação heterogênea, 36% na cerveja produzida pela fermentação homogênea, 13% as duas fermentações. Qual das cervejas você consumiria novamente? 40% votaram para a cerveja produzida com fermentação homogênea, enquanto 35% para a fermentação homogênea e 25% votaram que consumiriam as duas cervejas novamente. Agora para tabelas de off-flavor para as pessoas que experimentaram primeiro a cerveja produzida pela fermentação homogênea. Aqui a gente vê uma mesma tendência, que não sentiram nenhum off para a fermentação heterogênea. 9 pessoas votaram para a fermentação heterogênea, enquanto 5 votaram para a fermentação homogênea. Aqui, fermentação em geral, a fermentação heterogênea ficou na frente. As pessoas tiveram uma maior sensação desses offs da fermentação produzida pela fermentação homogênea, enquanto elas tiveram uma menor percepção desses offs da cerveja produzida com a fermentação heterogênea. Agora, continuando os dados para as pessoas que tomaram de fermentação homogênea, qual cerveja você achou com o perfil mais neutro de fermentação? 0, nenhuma das duas, 14% as duas, 54% apenas a fermentação heterogênea e 32% apenas a fermentação homogênea. Agora, qual das cervejas você consumiria novamente? 18% para a fermentação heterogênea, 55% para a fermentação homogênea e 27% consumiriam as duas cervejas novamente. Os testes sensoriais mostraram que as duas cervejas apresentaram perfis muito semelhantes, o que confirma a viabilidade da fermentação heterogênea como uma alternativa eficaz, sem comprometer
comprometer a aceitação do produto final pelo consumidor. Percebemos também que a ordem que as amostras foram degustadas teve uma influência relativa na preferência, mas não alterou significativamente o perfil sensorial identificado. Em ambos os casos, a cerveja considerada mais neutra foi a produzida pela fermentação heterogênea. Quando analisamos especificamente o perfil sensorial dos compostos voláteis, a cerveja da fermentação heterogênea se destacou por ser ainda mais neutra. Isso pode estar relacionado à cinética mais rápida desse processo. Embora a geração de CO2 tenha sido equivalente nas duas técnicas, ela foi mais concentrada em um período mais curto na fermentação heterogênea. Esse comportamento favorece a remoção de compostos voláteis por meio de uma transferência de massa mais intensa, resultando em um perfil sensorial menos impactados por esses compostos e, portanto, mais limpo e neutro. E resumindo os principais ganhos do processo, a fermentação heterogênea reduziu o tempo de fermentação em cerca de 33% comparado com a fermentação tradicional e diminuiu o tempo de clarificação em aproximadamente 90% e apresentou um perfil sensorial tão neutro quanto ou até mais neutro do que o de fermentação tradicional, com células livres. Além da qualidade do produto final, essa metodologia do projeto Panspermia representa uma vantagem operacional significativa: menos tempo de tanque, menor demanda de energia e mais eficiência no processo como um todo. Isso significa redução de custos, aumento na produtividade e, potencialmente, um preço mais acessível para o consumidor, com a mesma qualidade sensorial. E aqui se encerra o nosso vídeo. Espero que tenha gostado dessa introdução à fermentação heterogênea. Peço para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrever e curtir o vídeo e acionar o sininho. E se você se interessou por essa metodologia, entre em contato com a gente. E se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários para os próximos vídeos. Até lá!